Bom dia a todos. Vamos estar iniciando mais um culto. Que você possa estar abaixando suas cabeças agora. Vamos estar orando ao Senhor. Amém? Senhor Deus Pai, gratos somos por este dia de hoje. Gratos somos, Senhor Pai, por essa manhã. Gratos somos, Senhor Pai, pela oportunidade que temos, Senhor Pai, de poder adorar e louvar o Seu nome, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar recebendo, Senhor Pai, todos esses louvores, Senhor Pai, do coração de cada um que está presente aqui, Senhor Pai. Que abençoe, Senhor Pai, a vida de cada um deles também, Senhor. Que este momento de custo possa ter também, Senhor Pai, um momento que o Senhor passe, Senhor Pai, uma palavra para cada um de nós, aquela palavra que realmente estamos precisando, algo que o Senhor quer passar para a vida de cada um de nós, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar mostrando, Senhor Pai, através desse culto, Senhor Pai, nas respostas, Senhor Pai, nos pedidos, e que também o Senhor possa estar recebendo, Senhor Pai, o louvor e a adoração de cada uma dessas pessoas, Senhor Pai, como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos estar iniciando um momento de louvor com uma música chamada Vim para Adorar-te, mas vamos estar cantando ela em espanhol. Que é um momento que a gente separa hoje para que realmente possamos adorar o nome dele. Então, vamos estar louvando? Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a prostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viviste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a prostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a prostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré
decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Amém? Vamos estar prosseguindo com o próximo louvor e vamos estar cantando uma música chamada Aclame ao Senhor. Nela diz que Deus é o nosso consolo, nosso abrigo, a nossa força, é o nosso refúgio. E Ele tem poder de realmente mudar as nossas vidas. Ele cuida de você, Ele é quem nos protege sempre. Então, a esse Deus que sempre está nos cuidando, vamos estar clamando ao nome dele através desse louvor. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé para a gente poder cantar esse louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Consolo,
Amém? Podem estar se sentando. Agora vamos estar prosseguindo com a música Obrigado, Jesus. É um momento que a gente separei aqui para que realmente possamos cantar esse louvor e, em forma de gratidão mesmo, agradecer a Deus por tudo que tem feito em suas vidas, por tudo que Deus tem agido em você e simplesmente seja grato a Ele por tudo. Amém? O sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém? Vamos estar agora entrando no momento de oferta, que você possa estar separando agora para o Senhor. De forma de gratidão a Ele também, oferte com sinceridade no seu coração. Amém? E vamos estar cantando a música Entrega. Te dou meu coração, tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
vou estar orando pelas ofertas e já pela pregação também. Então, que vocês possam estar abaixando suas cabeças para a gente estar podendo orar ao Senhor. Senhor Deus Pai, gratos somos, Senhor Pai, por essas ofertas levantadas, Senhor. Gratos somos, Senhor Pai, pelos corações, Senhor Pai, sinceros. E que essas ofertas, Senhor Pai, possam ser usadas, Senhor Pai, para as suas obras, Senhor Pai. Que o Senhor possa, Senhor Pai, sabedoria, Senhor, nos dá sabedoria para que realmente possamos usá-las, Senhor Pai, essas ofertas em prol do Senhor, para que o Senhor possa se engrandecer cada vez mais, Senhor Pai, em nossas vidas, Senhor Pai. E para que realmente o Senhor possa se sobressair, Senhor Pai, através dessas ofertas levantadas, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar nesse momento também com o Caio, Senhor, que estará trazendo a palavra de hoje. Que o Senhor possa estar colocando as suas mãos sobre ele, para que nenhum mal, Senhor Pai, possa vir a interferi-lo, Senhor Pai. Tire, Senhor Pai, todas as distrações dele. Tire também, Senhor Pai, as distrações de nossos corações, para que realmente possamos recebê-lo, Senhor Pai, essas palavras que vêm de Ti. Que o Senhor possa abrir nossos corações e poder aprendê-la, Senhor Pai, e poder praticá-la também, Senhor Pai, no nosso dia a dia, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar abençoando ele e capacitando, Senhor Pai, e usando, Senhor Pai, como seu instrumento nesse momento, para que realmente possamos ouvir a Tua voz, Senhor Pai, através dele, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 13 e o 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Nós, nas últimas semanas, temos meditado constantemente no livro de Mateus, no primeiro evangelho que nós temos como sequência da palavra de Deus, e Deus tem falado muito ao meu coração acerca daquilo que foi o início do ministério de Jesus aqui na terra, do início da era cristianizada que nós conhecemos através da palavra, das dificuldades que nós vimos desde o princípio para que a palavra de Deus fosse pregada, para que as pessoas fossem ensinadas, fossem discipuladas dentro do caminho do Senhor. E é interessante olharmos para os ensinamentos de Jesus, porque são ensinamentos simples, são ensinamentos de muito valor, são ensinamentos que devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. No entanto, existe uma dificuldade para nós que somos seres humanos, que somos pecadores, em aplicá-los na nossa vida, em colocarmos em prática tudo aquilo que Jesus nos ensina. E infelizmente, muitas vezes nós queremos nos deleitar aos ensinos errados. Nós queremos viver o Evangelho que não é o Evangelho de Cristo, que não é o Evangelho da paz, que não é o Evangelho
da graça e do reino. E muitas vezes acabamos tendo uma vida muito distante daquilo que realmente é a verdadeira essência de Cristo. E pensando em todas as pregações que Jesus fez, na verdade não foram pregações, porque a gente costuma chamar de Sermão do Monte, né, que é o contexto onde Jesus está ensinando. Jesus estava ensinando seus discípulos os valores e a cultura do reino. Estava trazendo como um pão quente saindo do forno aquilo que são a cultura e a ética do reino de Deus. Então, olhando para esses 3 capítulos que nós temos no livro de Mateus, que começa no capítulo 5, temos o capítulo 6 e o capítulo 7, onde Jesus está ensinando muitas coisas para nós. É um universo de coisas onde a gente pode ver o quão longe da cultura do reino nós estamos. E eu tenho um carinho muito grande por esse texto que nós lemos hoje, porque o primeiro texto bíblico que eu li na minha vida, a primeira passagem bíblica que eu tive contato foi de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu era um ímpio, eu não tinha conhecimento nenhum da Bíblia, eu não sabia quem era Jesus Cristo. Assim, para mim, Jesus era um cara pregado na cruz lá na parede da igreja católica, né, onde eu frequentava, mas eu não sabia por que ele estava lá. Eu não sabia por que ele estava morto ali. Eu não sabia dizer quem era, simplesmente tinha aquele vago conhecimento de que Jesus era o Filho de Deus. Como qualquer ser humano é filho do seu pai biológico. E nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida, nunca tinha lido nenhum texto. E eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu pisei nessa igreja e o pastor falou sobre os 2 caminhos. E para mim foi uma coisa assim muito marcante. Foi uma coisa assim, foi o start da minha caminhada com Deus, porque nesse primeiro contato que eu tive com a palavra, foi como se eu pensasse assim: esse é o meu lugar, é aqui que eu devo estar. De tudo aquilo que eu já tinha vivido, mesmo sendo muito novo, porque eu conhecia Cristo quando era adolescente. Eu tinha lá os meus aproximados 14, 15 anos de idade, e aí foi assim, algo tremendo. O primeiro contato com a palavra de Deus foi uma palavra dura. Foi uma coisa assim muito pesada, digamos assim. E olhando para esse texto, né, a gente pensa que para seguir a Cristo, nós temos que andar num caminho que é estreito, num caminho que é apertado. Por isso que, particularmente é minha opinião, as pessoas podem pensar de uma forma diferente. Elas dizem que quando a gente vai falar de Jesus para as pessoas, ou quando a gente vai ver uma pessoa que nunca teve contato com a palavra e você vai falar de Jesus pela primeira vez, diz que a gente tem que ser mais leve. A gente não pode pegar pesado nas palavras, porque talvez assuste as pessoas. Só que comigo foi totalmente o contrário, porque eu cheguei aqui sem saber de nada, me deparando com esse texto, dizendo que para seguir a Cristo seria difícil. E foi um momento que eu me apaixonei por Ele. Sabe? Então nós precisamos inverter os nossos valores e pensar que a palavra de Deus deve ser doce. Ela é doce, como mel. Jesus nos ama, Deus nos ama. Ele quer ter um relacionamento conosco. Mas a partir do momento em que nós decidimos ter um relacionamento com Ele, da mesma forma que Jesus morreu por nós, nós devemos morrer para Ele. Devem morrer os nossos desejos, devem morrer os nossos prazeres, devem morrer as nossas vontades, deve morrer a nossa velha criatura, e deve nascer o novo homem, uma nova mulher que vai viver para Cristo. Gálatas 2:20 fala que eu fui crucificado com Cristo, portanto não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, partindo desse princípio, nós vamos entender aquilo que Jesus quer nos ensinar.
E é interessante pensar que Jesus ele não dá muitas opções para nós. Jesus não fala que existem vários caminhos. Jesus não fala que existem várias possibilidades de você andar com Ele. Mas existem dois. É legal fazer esse casamento das palavras entre porta e caminho. Porque uma coisa é a gente passar pela porta. Sabe, eu acredito que todo mundo aqui já fez mudança. Aí você tem um guarda-roupa grande, ou você tem algum móvel que seja grande e a porta é pequena. E aí você tem aquela dificuldade para passar na porta. Ou quando nós temos portas grandes, onde amplo é a porta. Uma coisa é você passar pela porta. Quando você pega o seu móvel, com aquela dificuldade toda você entra pela porta. Mas como será o caminho para você chegar até o lugar desse móvel? E da mesma forma a gente pode pensar na nossa vida, quando nós caminhamos com Cristo. Porque é interessante falar de uma porta no começo e uma porta no fim. Mas vamos pensar numa porta no começo, quando você entra para essa caminhada. É muito fácil começar, porque nós seres humanos somos muito emotivos, de uma certa forma. Obviamente, tem pessoas que são muito frias e agem somente pela razão. Mas vamos pensar que naquele momento que nós estamos com dificuldades da nossa vida, com sofrimento, com momentos em que nós queremos desistir de tudo, e nós somos apresentados ao Evangelho. Porque dificilmente uma pessoa que está bem irá reconhecer que precisa de Deus, que precisa de Jesus, que precisa de alguém que morreu por ela. Ela vai dizer assim, mas eu estou tão bem, por que o cara morreu por mim? Eu não pedi para ele morrer no meu lugar. Eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho minha família, eu tenho meus bens. Eu não preciso desse Jesus. Mas vai falar de Jesus para uma pessoa que está carecendo de recursos financeiros, que mal está conseguindo comer, uma pessoa que perdeu um ente querido, uma pessoa que está com crise na família, uma pessoa que está com o coração partido? Vai falar de Jesus para ela, para você ver. A pessoa, ela tem uma, não vou dizer afeição, mas ela, naquele momento, vai dar atenção por aquilo que Jesus quer falar. Mas a questão é que a porta, quando você passa pela porta, é muito fácil você passar por uma porta estreita, onde a sua caminhada começa. Você chora, você se emociona, você ergue a sua mão no meio do culto porque você quer fazer a oração de entrega. Aquela velha história que as pessoas falam, aceitar Jesus. Tudo bem, não é errado falar de aceitar Jesus. Mas quando você entrega a sua vida para Ele, tudo é legal, tudo é bonito. Você sente aquele peso nas costas indo embora, você se sente melhor e parece que a sua vida toda mudou. No mundo espiritual mudou. Você é salvo. Mas e o caminho? Você passou pela porta, mas e aquele caminho que é estreito? Sabe, eu fico pensando, muitos cristãos, muitas pessoas que vêm à igreja, elas são apresentadas ao Evangelho, a mensagem da cruz. Elas têm um começo assim, muito legal, tem uma engajada com a palavra de Deus que é lindo de se ver. Mas, como nós acabamos de ler, são poucos que encontram a porta estreita, o caminho estreito. São poucos que entram por ela. Muitos vêm no começo, que talvez seja algo genuíno, mas nós cremos que a salvação ela deve ser construída. A salvação é uma moeda de duas faces, de dois lados, onde nós somos salvos única e exclusivamente por Jesus Cristo, pela graça de Deus, por meio da fé. Nós não fazemos nada, entre aspas, para sermos salvos. Mas o outro lado da moeda é que quando somos salvos, nós precisamos fazer alguma coisa. E a maioria não quer pagar o preço para isso.
Elas pensam que o simples fato de ter encontrado Jesus um dia, a sua vida vai ser perpétua na presença dele. E na verdade não. Nós temos que nos esforçar para continuar da mesma forma como nós entramos na porta estreita, nós vamos continuar a andar por esse caminho estreito. E Jesus fala que se nós escolhermos o caminho que é amplo, um caminho que é espaçoso, né? Ele diz que é o caminho que nos leva para a perdição. Ele está dizendo aqui, ó, larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Muitos. Eu, quando olho para uma congregação, quando eu olho para uma igreja, quando eu olho para encontros, quando eu olho para movimentos, eu acho bonito, de verdade, com todo o meu coração, acho bonito ver jovens louvando e adorando a Deus num evento específico. Eu acho bonito ver uma igreja cheia de gente, irmãos vivendo na comunhão dos santos, como a palavra nos ordena. Mas ao mesmo tempo eu me pego pensando quantos deles realmente são salvos. Porque Jesus está dizendo que muitos vão se perder. E poucos são aqueles que vão achar a porta que é estreita. Agora pensando naquela porta no final. Uma porta no começo, o caminho a ser percorrido e a porta no final. Porque quem passou por todo esse processo estreito, ele vai passar pela porta estreita no final. E ele vai receber a sua recompensa lá nos céus, na eternidade. Nós cantamos aqui hoje, obrigado Jesus pela nova aliança, pela vida eterna. E a vida eterna é esse processo todo. Agora, aquelas pessoas que não suportaram entrar, ou entraram pela porta estreita, e o caminho que seguiram foi o caminho amplo, elas não vão passar pela porta estreita no final. E Jesus está sendo muito claro. Sabe, eu costumo denunciar igrejas que pregam mentiras, porque nós estamos vivendo um tempo muito complicado, pensando no cristianismo, pensando na palavra de Deus, pensando naquilo que é a doutrina bíblica. E muitas igrejas estão pregando coisas que são absurdas. Nós temos aí a facilidade de conteúdos cristãos, de pregações, através do nosso celular. A gente abre o Instagram, a gente abre o TikTok, a gente abre o YouTube. Tem muitos pregadores. Se eu pudesse contar nos dedos quantos deles existem, são vários, são milhares, se não milhões de pregadores no mundo todo. Mas quantos deles estão pregando a verdade que Cristo ensinou? E é interessante se a gente olhar para o contexto. Vamos fazer uma leitura rápida? Se a gente ler aqui o versículo 15, está dizendo, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então é interessante olhar para o contexto da passagem. Jesus está fazendo alusão dos falsos profetas como lobos disfarçados de ovelhas. E é interessante ver a intencionalidade dele no seu ensino, quando ele fala dessa porta que é estreita, e fazer uma sequência em falar dos falsos profetas. Por quê? Porque muitas vezes nós somos levados a caminhos que são amplos, por causa de falsos profetas. Quando eu entrei no seminário, quando eu comecei a estudar teologia, eu fiquei apaixonado, eu fiquei admirado, porque é muito lindo estudar a palavra de Deus. É muito interessante, é algo assim, é renovador, é transformador. A minha vida mudou, por conhecer mais a fundo a palavra de Deus. Isso eu falo para todos vocês com toda a sinceridade do meu coração. Mas ao mesmo tempo surgiu uma revolta, porque eu vejo quantas pessoas
estão pregando nos púlpitos das igrejas, igrejas grandes, igrejas famosas, estão falando mentiras, estão pregando heresias, pessoas que não são preparadas para ensinar, ou pessoas que até estudaram, mas estudaram a coisa errada, e elas acreditam na própria mentira que elas falam. E isso é sério. É muito sério, porque igrejas estão pregando o evangelho que massageia o ego das pessoas. Você é bonitinho. Jesus te ama muito. Ele não desiste de você. Você pode permanecer como está, porque Ele te ama. Aí as pessoas vêm emocionadas para o culto e choram na palavra, mas não sabem que estão indo para o inferno. Eu não vou julgar. Mas quem não se arrepende, quem não se volta para a cruz, quem não olha para Cristo, não tem como falar que vai ser salvo. A palavra está dizendo. A própria palavra de Deus está condenando. Tanto é que se a gente for para os últimos versículos do capítulo 7, se a gente for lá para o versículo 22 e 23, está dizendo que muitos chegarão no dia e dirão para Jesus: mas nós operamos milagres em seu nome, nós expulsamos demônios pelo seu nome, nós fizemos grandes coisas pelo seu nome. E Jesus vai dizer: eu não os conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então Jesus está falando de pessoas que andaram com Ele. Jesus não está falando das pessoas lá do mundo. Jesus está falando de pessoas da igreja. Toda vez que eu vou falar sobre Cristo, toda vez que eu vou estudar alguma coisa para poder trazer para a igreja, eu me policio, eu choro, porque eu falo assim: Deus, a igreja não é minha, o povo não é meu, a palavra não é minha, e a mensagem muito menos, é tudo do Senhor, e eu não quero falar nada que venha do meu coração, sabe? É muito fácil a gente usar a palavra de Deus para se autopromover. É muito fácil a gente querer disfarçar uma mensagem, colocar Jesus como tempero, para a gente levar para as pessoas, mas Jesus não é. Jesus é a essência, Jesus é o centro. A palavra de Deus é a autoridade, a palavra de Deus é a base. E se nós não somos ensinados com base na palavra, com base em Cristo, nós não vamos entrar pelo caminho que é estreito. Por isso nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos. Tudo que você ouve por aí, vá na Bíblia consultar, ver se está certo. Eu vejo muitos pregadores que nem usam mais a palavra para pregar, falam um monte de absurdo. Eles vêm na igreja para falar de sucesso, eles vêm na igreja para falar de prosperidade financeira, eles vêm na igreja para falar de uma vida emocional boa. Não estou dizendo que Jesus não quer essas coisas para a nossa vida. Jesus quer que a gente prospere na nossa vida espiritual, e como consequência disso, nós teremos os nossos recursos providos, nós teremos uma família feliz, uma vida sentimental muito bem resolvida, nós teremos uma vida profissional estável, vamos dizer assim. Mas isso não é o fator principal. Uma vez eu assisti um documentário do pastor Iago Martins, chamado Ministérios Fracassados. E é interessante olhar para isso, porque ele entrevistou pessoas, ministros, que em tese tem um ministério fracassado. Por quê? Porque são pessoas que não pregam o evangelho a troco de alguma coisa. Não são pregadores que recebem um cachê para ir pregar em igrejas grandes. Eu vi um músico, ele
grava música, ele escreve música e ele mesmo produz lá todas as melodias, as coisas, ele faz tudo sozinho. E sabe o que ele faz? Ele vai nas igrejas onde ele é convidado e ele distribui os seus CDs de graça. Ele não cobra um centavo pela sua produção. Aí ele ministra na igreja, ele canta, ele não cobra um centavo. Aí o pastor que entrevistou perguntou: e como você se sustenta? Eu tenho o meu trabalho. E o que você faz? Eu faço bico, eu faço freelance. Eu não tenho emprego fixo. E você todo domingo, você tem assim, eu vou nas igrejas, prego e canto e louvo e distribuo CD. E não cobra nada, não cobro nada. E como você concilia as duas coisas? Eu não concilio. No momento que eu mais preciso, Deus vai lá e provê. E eu vejo igrejas querendo atrair pessoas para arrecadar dinheiro. Igrejas que querem pescar membros de outras igrejas para arrecadar mais dinheiro. Eu vi pastores e pregadores, jovens, que promovem movimentos evangelísticos, movimentos missionários. Um jovem rapaz lá que tem o seu trabalho, que ele cuida de muita coisa, ele discipula, ele ensina, ele manda missionários para vários lugares. Ele não tem apoio da igreja local dele. Mas ele continua. Sabe, ele chorou muito nessa entrevista e eu quero chorar quando eu lembro disso, porque ele faz por amor. Porque ele sabe. As pessoas, aí o pastor perguntou: mas você já pensou em desistir? Ele falou: sempre penso. Porque eu não tenho apoio, porque as pessoas desacreditam. Mas quando eu ouço um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida transformada, que foi levar a palavra de Deus no lugar lá, fazer missões, que ela teve frutos, que ela gerou salvação, que ela também é salva e que continua nesse projeto, para mim já valeu a pena. Essa é a porta estreita, esse é o caminho estreito. Esses são os ministérios fracassados. É difícil servir a Deus. Por isso Jesus falou: entrem por essa porta. Entrem por essa porta. Entrem por essa porta. Caminhem nesse caminho que é estreito. Muitas vezes, para a gente chegar onde a gente está, independente de qual seja a nossa fase, a gente passa por muitas dificuldades. A gente passa por situações que Deus permite que a gente passe para que a gente aprenda, para que a gente amadureça, para que a gente, sabe, se espelhe na palavra de Deus. E é muito difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante, sabe, porque com tudo que a gente pode oferecer para as pessoas, uma simples oração, uma simples palavra de encorajamento para que ela possa tomar a escolha de não desistir, de continuar, de se esforçar, ou você poder ajudar uma pessoa necessitada, sabe, independente do que seja, mas vale a pena a gente andar pelo caminho que é estreito. Eu sou suspeito de falar, porque eu conheço parte da história de todo mundo que está aqui, e eu conheço muitas coisas que todos os irmãos fizeram, abrindo mão da sua própria vida para poder servir a Deus. E cada um sabe da sua própria história. E é isso que eu quero que todos vocês pensem nessa manhã. E não pare. Continue. Porque muitas vidas, eu tenho certeza que são abençoadas por aquilo que você pode fazer. Por ter escolhido andar por esse caminho que é estreito. Eu tenho certeza que o reino de Deus se move por pequenas coisas que nós podemos oferecer. Quando nós deixamos de pensar em nós mesmos. Quando nós abrimos mão de nós mesmos para servir o próximo. Porque quando servimos o próximo, nós servimos a Deus. Quando nós fizemos qualquer coisa que seja, nós não fazemos para o pastor, nós não fazemos para o Assar, nós não fazemos para a Midori Sensei, nós não fazemos para o bispo, para o concílio, nós fazemos para Deus.
Quando a gente vem aqui, a gente se arruma para o louvor, não é para o pastor, não é para mim, não é para a igreja, é para Deus. Quando a gente está ali no computador, lá, passando letra, quando a gente vem e limpa a igreja, quando a gente passa um copo d'água para o irmão, quando a gente vem e limpa os banheiros, vê se está tudo em ordem, se tem papel higiênico para alguém que for entrar ali e poder usar o banheiro com decência, a gente está servindo a Deus. E é com esse coração que nós temos que fazer as coisas. É com esse coração que nós vamos andar no caminho estreito. E não no caminho amplo. Eu poderia estar falando de pessoas que vivem no mundo, de pessoas que estão ali pulando carnaval, pessoas que estão fazendo coisas que são muito erradas. Mas é interessante que Jesus está fazendo alusão dessas duas portas, de pessoas que caminham com Ele. Por isso é interessante prezar que nós olhamos para o nosso interior, olhamos para o nosso coração e refletimos em qual dos caminhos eu tenho andado, em qual porta eu tenho entrado, eu tenho percorrido. É o caminho estreito ou é o caminho largo? Você está caminhando para o caminho que dá vida ou o caminho que dá a morte? Às vezes nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. E quando nós somos confrontados é que nós tomamos uma decisão. Ou a gente continua, ou a gente abandona. E é por isso que Jesus fala que muitos vão pela porta ampla, pela porta larga, porque ninguém quer ser contestado por aquilo que está fazendo, por aquilo que está vivendo. A maioria não quer ser confrontada. E eu não passei por tudo que eu passei com pessoas passando a mão na minha cabeça. Eu tive muitos problemas no meu passado. E quando eu passava por esses problemas, o pastor não vinha falar para mim: Jesus te ama, você é bonitinho, tudo vai passar. O pastor falava para mim: fecha tua boca, porque eu sou meio explosivo, eu sou meio nervoso. E ele falava para mim: fecha a tua boca, se comporta como um crente, como um cristão. Você tem que ser luz, e da tua boca tem que fluir palavras que vão dar vida e não morte. Você tem que ser bênção na comunidade em que você está inserido. E a vontade de retrucar o pastor: mas eu estou certo, porque eu não fiz nada de errado. Mas eu baixei a cabeça e fiquei quieto, porque o pastor é autoridade sobre nossas vidas, dada por Deus. Então foi assim. Não foi fácil, não foi da noite para o dia. Eu cometi muitos erros. Eu tive meus tropeços, eu tive as minhas quedas. Mas nós, como cristãos, devemos saber lidar com os nossos erros. Não permaneça caído, não permaneça prostrado. Saiba que Deus tem nova história para escrever na nossa vida. Deus tem novos começos para nós. Basta a gente se dispor para viver aquilo que Ele quer viver. E a gente esquecer o caminho que é largo, que é amplo, mas a gente entrar pelo caminho que é estreito. Vai ser doído, vai ser difícil. Muitas vezes vamos encontrar obstáculos, como quando nós vamos trazer o móvel para aquele caminho que é estreito. Talvez tenha algum buraco no chão, talvez tenha alguma coisa para cair aqui em cima, talvez tenha alguma coisa colada na parede que vai atrapalhar você para colocar o seu móvel onde é o seu lugar. Mas se você perseverar, você vai colocar o seu móvel no seu lugar. Da mesma forma, na nossa caminhada com Cristo, se nós perseverarmos, a promessa é que nós seremos salvos. Aquele que perseverar será salvo. Jesus está dizendo que lá no fim, quem perseverar será salvo. Então não se trata da salvação, não se trata somente no começo da nossa caminhada, mas se trata de todo o processo. Filipenses 1,6 fala: estou certo
de que aquele que começou a boa obra em você há de terminar até o dia do Senhor. Então, a gente vai viver toda a nossa vida cometendo erros. A gente vai viver toda a nossa vida tendo os nossos problemas, mas tendo a certeza também de que é Jesus que está nos aperfeiçoando. É Jesus que está conosco. É Jesus que nos dá força. É Ele que nos levanta. É Ele que nos sustenta. Então, pensando melhor, andar pela porta estreita não é tão complicado assim, porque nós temos a presença dEle para nos ajudar, para estar conosco. Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos, todos os dias da nossa vida. Todos os dias, quando a gente acorda, Jesus está presente. Quando a gente sai de casa, Jesus está presente. Quando a gente volta, Ele está presente. Quando a gente vai se deitar, Ele está presente. Inclusive, é Ele que provê o nosso sono. É Ele que nos guarda. É Ele que nunca descansa enquanto nós estamos dormindo. Mas também não é para você ficar dormindo o tempo todo, não. Então nós, ao mesmo tempo que temos um mandamento, ao mesmo tempo que nós temos uma ordem que Jesus nos dá para entrar. Olha só, Jesus fala entrem, não é uma sugestão. Isso aqui é um verbo que está conjugado no imperativo, que significa ser uma ordem, ou um pedido na língua portuguesa, uma ordem ou um pedido. Eu entendo como uma ordem. Jesus está falando entrem, entra pela porta estreita, porque ali é o caminho que vai te dar a vida. No Velho Testamento, Deus fala através do profeta Jeremias. Jeremias 21:8 fala: assim diz o Senhor, portanto eu coloco diante de vocês o caminho da vida e da morte. Então são só dois caminhos, não tem muita coisa, muita escolha para a gente fazer. Basta a gente olhar para a palavra de Deus. Basta a gente estar disposto a viver aquilo que Ele nos ensina. Basta a gente meditar na palavra todos os dias, para que a gente possa conhecer Jesus mais de perto, para que a gente possa andar com Ele e a gente possa suportar todas as coisas dentro do caminho estreito. Que eu e você possamos olhar para o nosso coração hoje, durante essa semana, possamos meditar em qual dos caminhos eu tenho andado, em qual porta eu tenho passado, para que a gente possa mudar aquilo que precisa ser mudado, para que a gente possa se arrepender dos nossos erros e a gente mudar de direção, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto nós estamos respirando, nós temos a oportunidade de mudar, de ser transformados. E Jesus nos convida para a gente andar junto com Ele. Que eu e você possamos aceitar esse convite. E que eu e você possamos obedecer aquilo que Jesus está dizendo para a gente entrar e andar pelo caminho que é estreito. E assim todos nós, um dia seremos levados por Ele, lá nos céus, e passaremos a eternidade na presença dEle. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós te damos graça pela Tua palavra, nós te agradecemos pela porção desta manhã, e nós queremos bendizer o Teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom. E queremos pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós nos deixamos levar por mensagens que são erradas, por mensagens que não são do Teu Evangelho, por mensagens que elas vêm simplesmente falar acerca da nossa pessoa humana, e elas não vêm confrontar a nós como pecadores que somos. Nos perdoa porque nós não queremos muitas vezes obedecer, não queremos nos submeter ao Teu senhorio e queremos levar uma vida que nos convém, uma vida que nos traz satisfação, uma vida que nos traz prazer, e esquecemos totalmente da verdadeira essência da Tua palavra. E eu venho pedir que o Senhor renove a nossa vida,
o nosso coração e o nosso espírito, para que a gente possa olhar para a Tua Palavra, a gente tenha o desejo de andar contigo, de a gente viver uma vida que agrada ao Senhor, que é regrada na Tua Palavra, que é baseada na Tua Palavra, e que vive única e exclusivamente para o Senhor. E assim possamos andar por esse caminho que é estreito, que é apertado, mas é o caminho que nos traz vida, é o caminho que nos dá salvação. Nos ajude, Senhor, nesse processo. Nos dê força, Pai, para suportar as dificuldades, as adversidades, o momento que a nossa fé é provada, nos momentos que nós deixamos de crer, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas possamos realmente ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, e assim a gente possa encontrar graça, encontrar misericórdia, encontrar, Senhor, a Tua paz, que excede todo entendimento, e encontrar, Senhor, refúgio nos Teus braços, como nós cantamos hoje, que Tu és nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa salvação. Nos ajude, Pai, nos dê força, nos conduza, nos ajude, e assim a gente possa glorificar o Teu nome através da nossa vida. Em nome de Jesus, eu peço também por mais uma semana na Tua presença, eu venho orar pela vida dos meus irmãos, eu venho pedir para que o Senhor cuide, Pai, de cada um deles, em tudo aquilo que nós vamos fazer, seja o nosso trabalho, seja os nossos estudos, seja o nosso compromisso com as nossas coisas do lar, com a nossa família e tudo aquilo que nós temos no nosso dia a dia, que o Senhor esteja presente em nossa vida, em cada detalhe, em cada momento, e a gente possa olhar para o Senhor em tudo aquilo que a gente vai fazer, que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do nome do Senhor, e a gente continue, Pai, a perseverar, a continuar nessa caminhada com o Senhor, que o Senhor esteja conosco em tudo, e que também o Senhor esteja abençoando, Pai, tudo aquilo que nós precisamos, provendo as nossas necessidades, daquilo que nós precisamos como alimento, como recursos financeiros para pagar a nossa conta. Abra as portas de emprego para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão necessitados, que o Senhor também traga cura para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão clamando pela sua saúde, e o Senhor também possa alcançar aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, aqueles que estão desviados, Senhor, da Tua presença. Que nós como igreja também possamos tirar um tempo para orarmos, para também levarmos o Teu Evangelho para essas pessoas que necessitam, e assim possamos viver essa comunidade com o coração aquecido na Tua presença. E assim, o Senhor cuide mais um dia de nós, nos dê um domingo na Tua presença, uma volta para as nossas casas abençoadas, na Tua proteção e na Tua paz. E assim todos nós possamos nos alegrar em Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e que todos nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para oferecer para a nossa vida. Amém?